aqui no Facebook, Instagram. Bem-vindos, namastê. Gratidão por aceitar o convite, amor. Emanuel Sanches. Aos pouquinhos aí chamam entrando, aí bem-vindos, boa noite, namastê, namastê. Então estamos no Insta, estamos no Facebook, aí bem-vindos, que bom, já estão entrando, já tem aqui uma pessoa no Face. Então, vamos fazer um OM para iniciar a nossa live. Temos 1 hora ali no Instagram. Eu sei que às vezes o assunto, né, leva, né, para mais tempo, mas vamos fazer o possível para conseguir responder todas as perguntas de vocês nesse tempo que o Instagram nos dá, 1 hora. Eu sei que aqui no Face tem um pouquinho mais, né? Talvez se vocês acharem que, enfim, que o assunto vai mais longe, podemos continuar no Face, mas vamos fazer o possível para fechar bem certinho 1 hora. Então, bem-vindos, compartilhem com seus contatos, vejam se está tudo bom, a luz, o som. Estamos no Insta também, estamos no Face. Bem-vindos, Kim está ali, legal, muito bom, muito bom. Então, amor, gratidão de novo, Emanuel Sanches, o meu esposo, aceitou o convite. Oi, Rosane! Já conheço a fotinho dela. Aí, muito bom. Gente, vamos fazer o OM para começar a live. Vamos entrar nessa egrégora maravilhosa, iluminada que o OM proporciona. Então, se vocês quiserem ali que estão em casa, fazer juntos, ou de repente, se você estiver num lugar que não der para fazer o OM, você faz mentalmente com a gente. Vamos fazer 3 vezes? 3 vezes. Então, como sempre eu peço, vamos fechar os olhos, acomodar-nos, sentir todo o nosso corpo. Alinha a coluna, respira. Sinta a energia que você absorve ao respirar. Visualizamos a cor dourada, a cor violeta, já desde o início da nossa entrevista, da nossa live, com essa frequência alta de cura, de amor, de verdade, de autoconhecimento, de expansão de consciência. Focamos nossa atenção entre as sobrancelhas. Faça uma respiração profunda. Muito bom. Agora sim, estamos prontos para começar. Que legal. Então, vamos falar sobre um assunto que, como vocês sabem, estamos procurando faz alguns dias, sobre o que está acontecendo durante a noite, né, amor? Várias pessoas relatando que acordam de madrugada, não conseguem mais dormir. Algumas pessoas estão tendo experiências, inclusive fora do corpo, sentindo aquela
aquele início de viagem, de projeção astral, que você sabe muito bem como que é isso, no início é assustador, muita mudança na vibração. Algumas pessoas estão relatando pesadelos, assim, aquele sentimento ruim, de medo, e isso tem atrapalhado também o desempenho energético, e durante o dia você acaba ficando, enfim, com menos energia, e você acorda e fica aquilo te atormentando durante todo o dia. E muitas pessoas, por coincidência, acho que mais de 10 pessoas, ou 9, 10 dos grupos, pessoas praticantes de yoga, enfim, dos grupos espalhados, né, pelo Brasil, estão tendo essa sensação de uma frequência às vezes menor, principalmente durante a noite. Enfim, às vezes num chamado até para ser mexida todas as sombras que estavam no inconsciente, ou talvez algum tipo de frequência se aproveitando desse momento com uma vibração um pouquinho mais baixa, para que as pessoas fiquem com medo, né? Ou que acabem trazendo às vezes um medo que estava muito escondido, e mexe nesse medo, né? Atiça, e aquilo vira um monstro, o que era um medinho vira um medão, e acaba atrapalhando, enfim, o emocional, né? Toda essa parte energética. E a gente está, inclusive, decidimos fazer, se vocês tiverem perguntas aqui, eu tenho algumas perguntas anotadas que o pessoal já foi mandando para nós, aqui pelo WhatsApp, enfim, pelo e-mail. Mas se você tiver alguma pergunta ali, se você quiser compartilhar a tua experiência, se estiver também passando por uma, enfim, dificuldade, principalmente durante essas últimas 2 semanas, pode deixar ali a tua pergunta. Aí, oi Ana, bem-vinda! Namastê, namastê. Então, a primeira aqui, já vou entrar para uma pergunta de uma aluna ontem, mas antes, amor, se você quiser dar o teu parecer sobre essa vibração que está acontecendo, principalmente de noite aqui no planeta. A gente está passando, claro, né, por uma situação extremamente atípica, que é a nossa quarentena, essa pandemia. E tudo isso cria um inconsciente coletivo, cria uma atmosfera de pensamentos de medo. E como que a gente pode... E que essas entidades que se formam como entidades energéticas, que podem ser chamadas desde corpo de dor, egrégoras negativas, que se aproveitam de alguns momentos onde a frequência é um pouquinho menor, em alguns horários, principalmente na madrugada, e elas atiçam os medos que estavam ali, às vezes escondidos, um pouquinho mornos, e eles se tornam um vulcão de emoções. Então, como ficar atento para não ser presa dessas egrégoras externas, que são, né, também a gente sabe como uma espécie de entidades vivas que querem se alimentar, retroalimentar, e como você observar isso e não cair na rede, né, não cair na rede dessa frequência que vai fazer com que você fique com mais medo e você acaba se perdendo mais, e ela, né, é uma roda viva. Quanto mais medo você emana, mais medo ela te dá, e aí vai uma troca constante. Quando você vê, meu Deus, acaba entrando, enfim, num parafuso, né? E então, para a gente poder ajudar vocês e fazer o possível para a gente intercambiar esse tipo de conhecimento, que organizamos essa live. Oi, Bianca, tudo bom? Bem-vinda! A Bianca tem uma pergunta, eu coloquei ali, se você quiser escrever de novo para todo mundo, né, ver e tal, vamos lá. Então, amor, como que você está vendo esse momento? O que você está sentindo? As pessoas também te procuraram, né, as ligadas aos grupos Rama, e, enfim, do yoga. Oi, Fez. Então, boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui compartilhando com vocês esse momento, né? Essa possibilidade da gente estar aqui juntos
compartilhando informações, experiências, conhecimento e tudo mais. Essa live ela surgiu justamente disso, né? Dessa busca que teve várias pessoas ligadas aos grupos que a gente coordena, que nós estamos juntos e tal, perguntando por que elas estavam vivendo certas situações. Né? E todas as situações, de certa forma, estavam quase que coincidindo, sendo muito parecidas. E nos levou a tomar essa iniciativa e estamos realizando essa live. É uma conversa rápida para tentar dar mais ou menos um norte em tudo isso que está acontecendo. Né? Porque nós temos que ver a partir de alguns princípios. Né? O primeiro princípio, talvez, seria aquilo que nós costumamos falar sempre e estimular as pessoas a conhecerem, que nós somos pessoas, mas somos seres multidimensionais. Cada um de nós tem um corpo físico, mas também temos os nossos níveis energéticos. Um corpo etérico, astral, mental e por aí vai. Muitos daqui já conhecem muito bem isso, já trabalham com essa temática, outros talvez não tanto. Mas é bom lembrar que todos nós somos esse complexo. A gente não é somente uma estrutura biológica orgânica. Nós somos um ser multidimensional. Nós estamos em vários níveis de frequência e é assim que nós nos manifestamos. Então, dentro desse entendimento, dessa multidimensionalidade, existe um fenômeno, de certa forma, natural que todos nós passamos. E isso acontece todas as noites quando dormimos, ou de dia mesmo, se você está dormindo. Todos nós saímos do corpo físico. Por mais que algumas pessoas não entendam desse assunto, é bom começar a entender. Porque, na verdade, todo ser humano se projeta. Sai do corpo físico durante a noite, durante um sono, e realiza muitas, entre aspas, aventuras, né? E essas aventuras, quando a pessoa volta para o corpo físico, porque o nosso intelecto não está treinado o suficiente, ele não arquiva as informações daquilo que a pessoa viveu. Então, automaticamente, o cérebro já joga para o spam, joga para a lixeira, vai para um local escondidinho do cérebro, no teu inconsciente lá. Então, veja bem, se todos nós saímos do corpo físico, quer dizer que nós nos projetamos todas as noites. Alguns momentos durante a noite a gente fica preso em nossas experiências de subconsciente, mas boa parte dessa noite nós estamos projetados, executando tarefas, trabalhando, caminhando, conhecendo, vivendo fora do corpo físico. Só que a grande maioria de todos nós não grava essa informação, não tem ela como sendo real. Por quê? Porque desde a infância nos é falado que isso é sonho. E é uma ilusão. Somos treinadinhos desde pequenininhos. Essa criança está tendo um pesadelo, está tendo um sonho e tal, e o cérebro vai transformando aquilo numa informação. E aí, quando você tem uma vivência extrafísica, em vez de você, quando acorda, o teu cérebro físico não te joga para o consciente essa informação. Ela vai lá para a lixeira. Então, nós temos que treinar o nosso cérebro para que ele não jogue essas informações num local escondido, que continue sempre sendo lúcido, consciente. Então, dentro disso, nós temos toda uma série de treinamentos que a gente orienta o pessoal a fazer e tal. Um treinamento básico é aquele: acordou pela manhã, não se mexe muito na cama, somente abre os olhos, acordei e tal. Busque lembrar tudo que se viveu durante a noite, mas busque fazer uma retrospectiva detalhe por detalhe. Se puder gravar ou então escrever isso, melhor ainda. Se você tiver esse hábito todas as manhãs, nem que seja ali 5 minutinhos, você vai treinando o teu cérebro a saber que essas informações são verdadeiras. E ele vai parar de jogar no teu inconsciente e vai deixar sempre no teu consciente como um arquivo, é uma pasta que você deixa no desktop que você sempre vai estar acessando. Então o teu cérebro trabalha dessa forma. Dentro desse assunto preliminar, nós temos também a questão de que a grande maioria das pessoas ainda não desenvolveu essa habilidade e vive situações no seu mundo onírico, né, durante a noite e tal, e muitas vezes traduz
como experiências às vezes até dolorosas, traumáticas e tudo mais. Mas vejam bem, nós estamos vivendo um momento sui generis. Há muitas gerações que isso não acontecia. Nós estamos vivendo uma pandemia. Todos nós estamos confinados em casa, buscando não transmitir vírus, né? Não pegar, não transmitir e tudo mais, para que isso não se dissemine. E isso está criando, né, nessa grande egrégora que a humanidade cria com seus pensamentos, um monte de monstros, um monte de medos. E essas energias, elas vão tomando forma, elas vão tomando sua densidade, vão criando estruturas de egrégoras muito fortes. Por exemplo, se eu durmo de noite, ao invés de eu chegar na cama, deitar e fazer um relaxamento, colocar uma energia de harmonização dentro de mim e tal, né, buscar ter um sono profundo e agradável, se eu durante a noite eu estou ali pensando nessa situação e vivendo essa situação e tal, quando eu estou dormindo, eu estou continuando a alimentar esse medo, estou entrando numa sintonia. Aí vem a nossa primeira dica ali. Somos seres multidimensionais. Se eu começo a criar uma frequência de medo em mim, eu vou entrar em ressonância com as energias de medo que tem por aí. Automaticamente, quando eu durmo e eu me projeto, eu vou entrar nessa frequência de medo. E começo a viver aquela egrégora de medo que muitas pessoas estão vivendo, e muitas, não poucas, estão se vinculando a essa egrégora devido ao medo que carregam. Isso é negativo? Não é que seja negativo, é que é uma experiência que não é agradável. Né? Ninguém quer viver uma experiência de acordar com medo, de ter vivido algo muito traumático e tal. Será que vai acontecer uma tragédia? Não, você está vivendo, naquele momento, uma experiência uma egrégora criada pelo medo da humanidade como um todo. Então, isso tudo está orbitando no nosso plano astral, no astral inferior, e nós acessamos. E depois voltamos para o corpo físico com algumas sensações, ou aquelas lembranças, poucas lembranças disso e tal, porque não dominamos essa técnica. Nós não dominamos o procedimento de que você chegou numa egrégora dessa, você tem poder para superar ela rapidamente e não estar vinculado a ela. E isso a gente desenvolve com prática, com exercícios e tudo mais, como o próprio yoga. Né? O pessoal que pratica yoga já está acostumado a fazer esse alinhamento de chakras, toda essa parte energética no seu ser, a ponto de que possibilita que ela tenha consciência e possa se superar esse tipo de situação. Resumidamente, é isso aí. Sim, então, e essas 2 últimas semanas que tem aflorado assim, mais esse medo, justamente porque aumentou o perigo, né? Eu acho que as pessoas ficaram com mais receio. Você até inconscientemente isso faz com que se crie uma atmosfera, uma egrégora mais forte, né? E essas energias, né, que continuam precisando de alimento, vão fazer com que esses medos venham à superfície, né? Então, aqui tem algumas perguntas já. A Náshila, legal. Aí, bem-vinda, Náshila, Cami, ali. Muito bom, muito bom. Vamos lá. A Bianca aqui, até ela colocou a sua pergunta no Instagram e acho que ela tem estava conversando com ela hoje mais cedo e pelo que ela me relatou, ela teve uma experiência de saída do corpo, ela ficou paralisada, não conseguia voltar. E isso acontece com muitas pessoas quando elas começam a sentir essa vivência de o outro corpo, né? Seria o corpo astral, o corpo energético, né? Você tomar consciência que você não é só uma mente, só um corpo físico, já é o passo de você observar essa multidimensionalidade, né? E isso fica muito mais fácil quando a gente está dormindo, que a mente não, né, entra numa frequência um pouquinho, né? Fica em teta, né? Não me lembro bem. E aí você começa a acessar essa outra dimensão.
E quando você está começando, é muito normal sentir pânico. Meu Deus, eu estou vivo, né, num outro nível de consciência, mas o meu corpo físico não responde aos meus sinais, né? Como é isso? E dá um medo, uma agonia, meu Deus. E ela sentiu assim, ela relatou para mim que ela se observou cheirando, isso é muito típico, inclusive quando a pessoa começa a meditar, que parece que ela começa a rodopiar, porque realmente ela acessa um outro nível de consciência, porque realmente ela eleva, né? Então os outros corpos giram mais rápido. Por Sim. isso que você começa, né? É tudo energia, o corpo físico também é uma espécie de energia que está em constante movimento, mas é um movimento, digamos, uma vibração um pouquinho mais densa. Aí quando você entra em um outro corpo que tem uma vibração onde o movimento é maior, por isso que o corpo físico parece que acompanha essa energia que se mexe. E quando você está retornando para teu corpo físico, muitas pessoas relatam esse movimento, relatam que elas estão, parece que caindo, né? Que elas estão, parece que voltando com, enfim, que dá aquele susto. E ela se sentiu muito agoniada, tanto que, enfim, ela sentiu isso 2 vezes essa semana. Só que o problema é que ela depois, assim como outras pessoas relataram, ela se sentiu muito esgotada, parece que ela ficou cansada. Vai saber o que ela fez também no astral para sentir nesse cansaço. Às vezes a gente é algo muito pessoal, mas o que você pode, como que ela deve proceder? Eu acho que toda essa questão, como eu falei, como a gente falou no início do Om, né, o próprio yoga que ajuda a você equilibrar teus chakras, né, trabalhar com as tuas energias, vai fazer com que você consiga nesses momentos estar mais preparado. Mas o que ela poderia fazer para não, nesse momento que muitas pessoas que começam a sair do corpo ou ter essas experiências, às vezes são presa fácil de um astral inferior, não é mesmo? Sim, claro. Esse astral inferior está assim, ó, esperando que a pessoa saia. Ai, parece que vamos dar medo para as pessoas, mas não. Mas é assim. Por isso que é muito importante você estar muito bem o tempo todo, equilibrado. Antes de dormir, faça a tua meditação, o teu rezo, coloca os solfejos. Estava conversando com a Náshila sobre as frequências, né? Faz ali uma conexão com o divino antes de dormir, né? Isso está escrito em todas as religiões para você rezar, em todas as filosofias te, né, aconselham antes de dormir você meditar. Então sempre você faz uma conexão com o divino. E isso vai ser já o teu escudo protetor, a tua, digamos assim, a tua armadura energética para que quando você acesse esse nível, você não vai para o astral inferior, você já se eleve para digamos, uma dimensão mais a ver com o teu estado interior nesse momento. E a gente sabe, como nós falamos no início, as cidades, né, é um pouquinho mais difícil e realmente as energias estão muito assim fervilhando, energia negativa, né, medo. E agora, né, todo esse estresse que a gente está observando acontecer por tudo isso que está acontecendo em vários níveis, né, seja a nível físico, energético. Então, todo esse estresse está palpável. Se você tinha um pouquinho de clarividência, dá até para pegar com a mão, né? Então, se você não estiver agora, como eu falo, mais do que nunca, se cuidando, fazendo esse constante, né, essa constante orar e vigiar, essa autoobservação, não deixar entrar nenhum pensamento negativo no teu interior, não deixe crescer nenhuma emoção negativa no teu interior. E isso vai fazer com que na hora do sono, onde você fica mais suscetível a possíveis invasões externas, energéticas, né, nesse campo astral, você possa estar mais protegida, mais blindado. Então, não sei se eu já respondi a resposta da Bianca. A exposição já respondeu, né? Mas aí a ideia é como fazer, porque como é um mecanismo que foi muito bloqueado pela sociedade, né? Digamos assim,
pela nossa cultura como sendo algo, não pense nisso, isso é besteira e tal, porque, né, te traz uma concepção diferente da realidade, você ter essa consciência do mundo mais fora do corpo, né? Sim. Porque aí quando você tem a consciência de que existe um mundo, uma vida fora do corpo físico, meu Deus, como assim? Então aí você percebe que a morte física, que só existe uma morte física, que a gente é eterno, você abre a consciência para outras realidades. Então, essa é uma coisa que há pouco tempo era castrado. Hoje em dia a gente já existe, né? Existe uma liberdade maior para você compreender isso. As pessoas, até as mais ateias, as mais intelectuais, já estão abertas para esses processos. Mas mesmo assim a gente não está preparado. Muitas pessoas não estão preparadas para essa experiência. E quando elas saem do corpo, bloqueio. Meu Deus, o que aconteceu? Bloqueio. Então, que dica que você dá para quando isso acontece, para desbloquear? É difícil dar uma dica porque cada pessoa é um universo à parte. Cada ser humano é um universo, né? Um abraço ali para a Cris, né, lá de BH, nossa que legal. Colega de caminhada aí, Oi, que a Cris. gente gosta muito. Então, Laís. a Laís está ali também, né? Então, gente, veja bem, esse bloqueio que acontece quando você sai do corpo físico. Tem umas perguntas aí, né? Você sai do corpo físico e, por mais que esteja inconsciente, né, você simplesmente recorda daquele momento que estava paralisado o teu corpo. Né? Meu Deus, eu tive uma paralisia noturna, né? Eu não conseguia mexer meu corpo físico e tal, e vem aquele pânico. Então, todas as pessoas que já se projetaram e já dominaram a técnica para sair do corpo físico, viveram isso. É algo natural para que nós passemos por isso e tenhamos que superá-lo. Né? Assim como para caminhar temos que aprender a nos equilibrar, para andar de bicicleta, a gente cai uns tombinhos e tal e aprende a andar de bicicleta. Assim também nós dominamos esse medo da paralisia. Porque é o momento que quando você se toca, que está fora do corpo físico, por mais que de uma maneira quase inconsciente, você se toca que está fora do corpo físico e quer mexer o corpo e o corpo não responde. O braço não responde, o olho não responde, nada responde. Então, você sente aquela paralisia do corpo. Então, isso é algo bastante comum que a gente vence somente com treinamento. Existem N treinamentos que a gente passa para as pessoas, para os amigos, para quem está vivendo essa situação, né? E para cada um é mais eficiente, o outro é mais eficiente e tudo mais. Uma das coisas fundamentais é aquilo que a Mariel falou, né? Você tem que se ligar em algo sublime. Não ficar restrito às coisas somente aqui do mundo, sabe? Assistir um jornal pesado, cheio de informação de tragédia, de governo corrupto, esse universo de conspirações, né? de reptilianos, gente matando gente. Pare, pelo amor de Deus. Quanto mais alimentar esse tipo de neurose, mais denso, mais negativo vai ficar você, enquanto ser. No momento que você entrar numa vibração, né, uma frequência que você vai se deslocar do corpo, você vai estar travado. Isso vai fazer com que te trave nos níveis mais próximos aqui do corpo físico. Então, você até se projeta um pouco, mas ao mesmo tempo você ainda está no corpo e você trava. Né? E daí na hora você quer mexer alguma coisa, eu dou esse choque assim porque é um troço muito terrível. Eu vivi muito isso na minha infância. Eu comecei a sair do corpo físico e eu tinha menos de 6 anos de idade. Eu recordo claramente depois dos 8 anos de idade. Então, é uma coisa que eu, quando criança, era uma criancinha, já achava pavoroso. Né? Imagine um adulto vivendo isso. Né? A sensação é mais pavorosa porque a gente é mais cheio de estruturas mentais e preconceitos e coisas que a sociedade põe, medo de morte, filme de terror, o Diabo 4. Então, essas estruturas, elas nos densificam e nos fazem ficar restritos, agarrados no corpo. A partir do momento que eu durmo, eu vou deitar, vou na minha cama, faço uma reflexão, uma meditação, coloco uma energia violeta, azul em mim, elevo minha vibração para um nível mais sublime e adormeço dessa forma, se eu me desloco do corpo físico, eu já vou para uma frequência superior. Automaticamente.
Então, eu não vou ficar restrito a esse tipo de sensações, sabe? Então, essas sensações a gente vive no início do processo. Só que o que está acontecendo? Devido à quarentena e devido a esse momento planetário que nós estamos vivendo, todos nós estamos tendo muito mais tempo para pensar em nós enquanto pessoas, né? Que por mais que vivamos num coletivo de seres humanos, em sociedades, em qualquer país, nós somos pessoas. E nesse momento de um coletivo desse, que nós não sabemos o que vai acontecer, em cada país é uma história diferente, cria-se esses medos, né? Mas ao mesmo tempo nós nos voltamos mais para nós. Temos mais tempo para nós. Eu não acordo 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã, para já sair correndo para 7 e meia da manhã estar numa sala de aula, atendendo um monte de aluno, mal e mal almoço e já continua trabalhando até de noite, sabe? Então você tem um tempo a mais. Por mais que a gente esteja trabalhando ainda, temos um tempo a mais para refletir sobre nós. E eu brinco assim, né? Eu tenho brincado com o pessoal dos grupos até, eu falei, gente, não adianta, as pessoas estão virando médiums, né? As pessoas estão virando sensitivas. Mas por quê? Porque estão tendo tempo para si. Todos nós, seres humanos, somos sensíveis. Somos seres que aprendemos que o amor é a coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Não existe sensação mais maravilhosa que amar, que ter compaixão, sentir momentos de paz. Tudo isso são vibrações muito elevadas e faz com que a gente viva realmente frequências que no dia a dia normalmente a gente não vive. E isso faz com que nós vamos nos aproximando mais dessas sensações e vamos percebendo um universo que antigamente nós não percebíamos. Então a maioria de nós hoje está percebendo essas coisas, está começando a ter um pouco mais de consciência de sair do corpo, né, ou de vivências extracorpóreas, justamente por causa disso. Esse momento planetário está propício para o autoconhecimento, para a redescoberta. Né? E a transição também, essa transição para a quarta dimensão. Aí tem toda uma história, né, que eu não sei nem se eu vou entrar nesse momento tratando desse assunto. Né, porque é um assunto bastante complexo a nível físico. Outra live. Uma outra live para a gente tratar da questão física da estrutura que nós estamos vivendo a nível energético. Mas isso não importa agora. Vamos trabalhar especificamente na questão da pessoa. Então, todos nós estamos ficando mais sensíveis. Automaticamente, muitas pessoas estão ficando conscientes de seus pesadelos. Quantos me procuraram a semana passada e nessa semana, falando assim, eu acordei de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, e eu perdi totalmente o sono, parece que já tinha dormido tudo, e eu sentia uma ansiedade por fazer alguma coisa de bem para a humanidade. Então, a pessoa viveu uma vivência, um chamado, né? Uma vivência superior, no outro nível, e trouxe para cá e traduziu da maneira correta. Nossa, eu tenho que fazer algo bom para a humanidade, ao qual eu faço parte. Será que eu vou cuidar do meio ambiente, dos animais, das pessoas? Vou levar comida para quem não tem? Gente, isso é despertar. Isso é o verdadeiro despertar das almas dos seres humanos. Nós estamos voltando a ter sensações e percepções da importância que tem os nossos irmãos. As pessoas que convivem com a gente, as pessoas que estão próximas e as que estão longe, todos nós somos um grande coletivo e temos que reaprender a ter respeito, carinho, amor por esse coletivo. A gente criou no passado, com essa correria toda, um coletivo temeroso. Né? Todo mundo tinha aquele medo da sociedade em si. Nossa, o emprego, para manter o emprego, para manter os boletos pagos em dia e tarará, tarará, e a vida é aquela loucura. E de repente está tendo tempo para refletir em si mesmo. O que somos nós como essência? O que somos nós enquanto ser eterno, que nunca vai deixar de existir? Pode até perder o corpo físico, mas continuará existindo. Caramba, essa é a maior reflexão que todos nós podemos ter. Voltar às nossas origens. E isso está fazendo com que muitos tenham mais consciência dos seus níveis sutis. E normalmente isso acontece à noite, quando está dormindo acessa isso. Mas muitos estão acessando de dia também. A pessoa vai tirar um cochilo e pá, vive um nível desse. E como que eu domino? Né? Uma das coisas que nós usamos para dominar essa paralisia do corpo é quebrar preconceito. Né?
Então, uma técnica bem legal que eu gosto de fazer, gosto de recomendar e já vi que deu certo, é a técnica do engana-cérebro. Então, até para meus alunos já ensinei, tem alguns que já se desdobraram, já saíram do corpo, é muito interessante. Porque assim, o nosso cérebro, ele é um computador, né? Então você tem que trabalhar com ele como se fosse um computador. Quando você estiver andando de dia, em alguns momentos, engane o teu cérebro. Diga para você mesmo assim, nossa, será que eu estou acordado ou estou dormindo? Mas é uma brincadeira, mas é uma brincadeira real. E aí busque dar um pulinho para ver se você voa. O dia que você der um pulinho e você voar, você está fora do corpo. É muito legal porque funciona. A pessoa costuma tanto a perguntar isso no dia a dia, né? Nossa, será que eu estou sonhando ou estou acordado aqui nesse momento? Ou será que isso aqui eu já vivi ou não vivi? Você engana o teu cérebro. E o momento que você estiver dormindo, sonhando, fora do corpo, vivendo uma situação aí qualquer, você vai fazer a mesma coisa. Será que eu estou dormindo, sonhando? E você vai perceber que você está fora do corpo. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo, saber que você é um ser eterno. E tomar consciência do teu corpo energético, sutil, sublime, onde o teu cérebro é diferente, você pensa de uma maneira muito mais límpida e clara, teu coração é diferente, você percebe e ama o universo de uma maneira completamente diferente do que você faz aqui no físico. Então, seria uma das técnicas mais deliciosas e que você pode usar no dia a dia. Parece brincadeira, mas é uma técnica que funciona. Nossa, muito, muito boa mesmo. Então, temos várias perguntas, mas isso me trouxe uma reflexão que a gente precisa aprender a morrer todos os dias, né? Porque é uma morte simbólica, né? Seria a morte da supremacia do físico e da mente, né? E aí, quanto antes você acordar para essa realidade, melhor. Porque o que não é, agora entrando assim numa questão mais, né, às vezes filosófica demais, que é essa experiência aqui antes de morrer, né? Você já parou para pensar, né? Se você teu corpo físico desligar agora, vai parecer um sonho que você viveu e você vai acordar para essa tua eternidade. Então, antes que você, né, perca esse corpo físico sem a necessidade de passar por um trauma, imagine que interessante seria acordar para essa realidade. Sim. Né? Já, hoje. Já, hoje. Mas vamos lá, a Rosane, né, mandou uma pergunta aqui. E justamente muitas pessoas estão relatando coincidentemente 2 semanas atrás, há 2 semanas. Então, a gente está passando por uma transição até do solstício, né, aqui de inverno. Estamos no solstício de inverno agora. Né? Parece que a lua toda interfere e tal, mas eu acredito que isso vai para uma outra live sobre essa transição da planetária, a Terra também passando por uma outra dimensão. E estamos todos, né, conectados, né? E nós estamos conectados com Gaia, com o planeta também. Então, enfim, ela está tendo muitos sonos e ela até já tinha me relatado isso que num relaxamento durante a aula de yoga, ela viu nitidamente os seus avós e que são falecidos também. E ela tem sonhado durante essas 2 semanas muito com os seus avós e seus pais que já são falecidos. E o que a gente pode responder para ela sobre maravilha! isso? Que maravilha! A Rosane está ali. Ah, você tem 2 locais, né? Eu não sei onde que a Rosane está. Então, Rosane, agradeça e abençoe esse tipo de experiência. Né? É lindo, né? Quando nós começamos a encontrar e reencontrar nossos ancestrais, principalmente próximos, assim como pais, avós, meu Deus, é uma energia muito sublime, muito maravilhosa. O fato da gente conseguir manter a nossa consciência, tanto aqui na vigília, andando e carregando o corpo físico junto, como fora, quando o corpo está dormindo e você está fora do corpo, é maravilhoso porque você reencontra pessoas. Eu, Rosane, eu vivi a mesma coisa que você. Eu reencontrei várias vezes o meu pai, a minha mãe, já falecidos. E é uma experiência fantástica. Eu ver eles superarem coisas,
aprenderem coisas que eles ainda não tinham aprendido direito, e hoje eles estarem participando de todo um trabalho fantástico de resgate da humanidade. Então você consegue acessar essas pessoas de maneira consciente. E eles conseguem também te trazer informações valiosas, Claro, né? claro. Você vai lá, você conversa com eles e eles te dão um feedback. Então, alguns feedbacks que você nem compartilha com pessoas, assim, fica uma coisa meio com você, porque é uma coisa pessoal, fica mais próxima ali, né? Mas é fantástica essa relação, saber que nós somos eternos. Os meus pais nunca morreram. Eles sempre continuaram. Só que se nós despertamos isso dentro de nós, conseguimos ter esse nível de consciência, nós conseguimos encontrá-los depois, né? Por mais que passou por uma transição, você vai encontrá-los depois dessa transição, pode acompanhá-lo, inclusive encontrá-los várias vezes, muitas vezes, acompanhar todo um processo e reaprender um monte de coisas com eles. Então, muitas pessoas dizem, isso é visão de espírita. Chega de dogmas, chega de história, chega de eu sou religião isso, religião aquilo, divisões. Isso não existe. Existe na mente pobre, né, daquelas pessoas que bloqueiam as coisas e querem domínio das coisas. Nós temos que resgatar o nosso lado universal, o nosso lado transcendente de seres eternos, multidimensionais, e que nós nunca deixaremos de existir. Então, a partir do momento que eu resgato isso e eu consigo viver também nos níveis sutis e no físico, eu estou resgatando minha eternidade, estou resgatando quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, o papel, o que eu posso fazer de benéfico para toda a humanidade, para a natureza, para os animais e tudo mais. Ou seja, você vira um outro ser humano, você renasce. Muita gente está chamando isso de despertar. Eu não sei se é um despertar, porque está virando já meio uma elite, né? Tem gente dizendo, aqueles ali são despertos, esses não. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que todo ser humano tem o mesmo potencial, a mesma capacidade. Todos nós. Só requer dar aquele primeiro passo. E agradeça, Rosane. Agradeça esse tipo de experiência e eles têm muita coisa legal para te trazer, com certeza. Sem medo, né? Sem medo, sem medo. Eles não morreram, nunca morreram. O corpo dele já não dava mais, só isso. Agora o Leo, seu querido Leo, perguntou, ele está tendo muitas insônias durante, né, essas 2 últimas semanas. Tem que trabalhar muito a egrégora da proteção. Azul, né? Então, Léo, eu não sei no qual que você está, mas o muito importante na insônia é a gente trabalhar muito com a energia azul. Você já sabe trabalhar com energias, então já entende o que eu estou falando. A energia azul, ela é ligada ao Arcanjo Miguel, é ligada à energia de proteção, mas ao mesmo tempo ela traz uma energia de calmaria, de calma, de paz, né? de tranquilidade. Então, como o mundo está um turbilhão a nível de planos energéticos, é momento da gente acalmar esse turbilhão energético, ainda mais você, que é uma pessoa sensitiva, você percebe muitas coisas. Então é momento de acalmar esse plano em volta de você, com de uma aura, de uma cúpula azul, junto com você, de dia, de noite e tal, para que você consiga realizar a tua missão em harmonia. Com isso, à noite, com certeza, você vai estar mais tranquilo e tal, e vai conseguir relaxar o suficiente para dormir. Tá bom? É o que eu posso dar uma dica para você. Achou? Beijo, show linda, obrigada. Ela me chamou de musa. É uma musa mesmo, né, Jô? Lindinha. Bom, mais uma pergunta agora. Esse aqui eu não vi o nome da pessoa, mas é a filha dela com 8 anos perguntou, mãe, e quando eu acordo dentro do sonho? Essa pergunta é muito legal. Que joia, que joia. Criança é expert nisso. Né? Aí ela acorda dentro do sonho, muito legal, muito legal. Então, é nada mais que isso. Ela tomar consciência de que está sonhando. Isso. E isso já é o primeiro, isso é digamos assim, o primeiro degrau para você dominar o teu astral. E o legal é que criança tem menos preconceitos, então é mais puro, né? Mais fácil. Estimule ela a continuar acordando dentro dos sonhos, né? Até né, ela aprender dentro do sonho o que for necessário, ou de repente fazer uma viagem.
É bem legal. É demonstrar que isso é natural. Que a criança perceba que isso é natural. Nossa, eu também acordo no sonho. O que você vê e tal? Estimular ela. Porque ela não cria um bloqueio. Ah, mamãe não faz isso, papai não faz isso. E ela já começa a bloquear. Né? Sim. E é justamente já, né, começar quando a pessoa acorda dentro do sonho. Que dica que você dá? Você deu que quando está, né, você está durante o dia brincar com a mente, estou dormindo, vamos dar um pulo, se eu, né, voar, estou fora do corpo. E quando ela acorda dentro do sonho, que dica que você dá para ela manter essa conexão? Nossa, estou sonhando, o que eu posso fazer agora? A melhor dica ainda continua sendo aprender a acordar e escrever. Ou gravar um áudio, ou buscar lembrar o que viveu. Sabe? Para que o teu cérebro não bloqueie essas informações. É só isso que nós temos que superar. O único bloqueio que nós temos é no lado macaco nosso ainda, que é o cérebro orgânico. Ele ainda bloqueia. Tá? Liberou isso, o cérebro aprendeu a decodificar. É como se o nosso cérebro ele fosse um computador ainda com processador antigo. E a gente estivesse trabalhando com um software mais avançado, aí, um AutoCAD, imagens 3D e tal, e ele não suporta. Então nós temos que fazer com que o nosso computador tenha essa capacidade, né, de trabalhar com coisas um pouco mais avançadas. É pôr um novo software ali para conseguir traduzir o que você viveu. N experiências que nós vamos tendo na vida precisam dessa atualização do nosso software. Isso que vai acontecer para todos daqui para frente. Estou vendo aqui, você tem mais perguntas aqui. O que significa isso aqui? Não, é só acenar para a pessoa. Em algum lugar que quando retornamos de forma brusca ao corpo físico, nosso corpo astral não se acopla perfeitamente no corpo físico. E por isso despertamos nos sentindo um pouco pesados e cansados. Ver mais. Tá, deixa eu ver. Quem falou isso? Deixa eu ver aqui, é Cristiane de la Rosa. Cristiane, exatamente, Cristiane, é isso aí. Quando você volta bruscamente para o corpo físico, numa projeção astral, mas ela continua aqui. Isso aí mesmo. Continua pesados e cansados. O dia um pouco distraídos e que nos leva a cometer diversos acidentes ou deslizes, e o termo desastrado surgiu disso, porque o corpo astral não está totalmente alinhado com o corpo físico. Isso. Que legal! Bem isso aí sim, Então a pessoa está meio dormida ainda. Dá aquele puff, né? Nossa, dá aquele... Parece que está caindo mesmo, né? Pum, dá aquele despertar. Então, muitas vezes você gasta uma energia muito grande ali nesse momento, não está bem acoplado as duas estruturas energéticas e você fica realmente um pouco cansado. Né? Talvez isso que então a Bianca tenha sentido. Bianca, volte para o corpo, Bianca! Não, brincadeira. Então, se tiverem mais perguntas, aí já estamos quase, temos 10 minutinhos ainda. Se alguém tiver, olá, acordate que este fez é de tu mamá. Não entendi isso. Não, Victoria Frente, não sei o que significa isso, não sei. Vitória Frente é a Maitê. A Maitê tem um Vitória Frente. É? Ai, meu Deus, ela Buenos Aires, a Maitê. Eu lembro, revivo mais ao longo do dia. Se apaga o racional, mas eu consigo quando preciso buscar os conhecimentos que recebo. Legal, isso é muito bom. Muitas vezes isso é bem comum quando a gente, inclusive, não tem o hábito de sentar, meditar, ou quando você começa uma prática de yoga. Muitos relatam que durante um pranayama, né, um exercício de respiração de você, né, aquieta a mente, você lembra de todos os seus sonhos e começa a vislumbrar realmente esse outro lado que a gente desconhece por falta de prática, né? É um outro corpo, é a musculação astral, né? É isso aí mesmo, fazer a prática, né? Tudo que é um corpo que a gente não usa, então ele está meio tonto, né? Ela não tem a musculatura necessária para você, né? Para ela ficar de pé, enfim, essas coisas. E então anotar
faz toda a diferença Toda a diferença. você começar a... E quando vem toda uma memória de um sonho, parece que te dá uma... Meu Deus, parece que você... Muitas vezes, quando o filme Matrix, que não assistiu, é muito interessante, te dá total, assim, consciência de que você parece que vive em duas realidades paralelas, né? Mas vive. Aham. Essa é a verdade. Essa que é a sensação. É, quando você está nesse momento de, né, de silêncio, seja meditando, respirando, e você lembra o sonho do início ao fim, é uma coisa inacreditável. E a sensação parece, meu Deus, eu vivo outra experiência no outro plano. E realmente é isso que acontece. Então, você tornar essa vivência no plano, né, nessas multidimensões, faz com que a gente se torne esse ser humano novo, que é atemporal, que não é preso psicologicamente pelo tempo e espaço. Uau, né? Bom, né? Aí a gente entra numas dimensões dos portais, onde a gente pode ter acesso aí. Já fui para os outros, já estou viajando na maionese. Mas não, mas isso é real, não é só um filme, não é Matrix. É o resgate da nossa verdadeira identidade. Não é você se tornar uma luz no espaço, você ir morar numa nuvem com os anjinhos. Não, é você simplesmente resgatar todas essas vidas que você vive em diferentes planos de existência, em multidimensões, além do tempo e do espaço. É muito interessante. A física quântica, inclusive, já mostra essa experiência onde você pode mudar acontecimentos passados agora, né? E nos sonhos, por isso que você sonha com pessoas que já se foram, né? Ou você pode sonhar, por isso que tem os videntes, que sonham com coisas que ainda não aconteceram. Como que isso é possível? Um déjà vu, Né? né? O famoso déjà vu É também. através justamente desse portal que você acessa quando expande essa consciência ou quando você desperta para essa realidade, né? Porque nós, como já sabemos, fomos totalmente castrados, né, culturalmente, a glândula pineal calcificada, produtos que vão, né, seja que ele coloca na água, flúor, né? Então todos esses produtos muito industrializados e químicos e tal, façam com que todas essas percepções que são natas nossas acabem sendo, né, ocultadas, apagadas realmente. Então, esse despertar está acontecendo, como a Emma falou, graças inclusive a esse momento de parada que a gente, né, foi obrigado a ter e olhar para um mundo que antes a gente não observava, né? E aproveitar esse momento, né? O que a gente cresceu e aprendeu nesse momento de parada, buscar levar adiante na vida, né? Não depois, como muitos dizem, voltar ao normal, né? O que é normal? Então, buscar esse aprendizado tá no dia a dia pós, né? Passou a situação do vírus aí e tal, vamos continuar, mas com esse novo aprendizado, vamos continuar realizando nossas práticas, mas com essa visão diferente do mundo, né? E da importância das coisas nesse mundo também. Qual que era a pergunta? Então, tem mais uma pergunta. Quem perguntou foi a filha foi a Ludmila, a filha da Suliane. Ai, que bonitinha, né? Então, tem mais uma pergunta que tem uma pessoa que não consegue lembrar. Por que não consigo lembrar dos meus sonhos? E por que estou acordando todos os dias às 3 da manhã? Então, 3 da manhã é um horário chave, né? Muitas coisas a nível astral, elas é como se 3 horas da manhã fosse a hora de começar o expediente, vamos dizer assim, no astral. Quer dizer, é um horário de muita atividade. Tá o metrô funcionando, os carros, táxi, tá aquela loucura. Abriram as lojas. Abrindo as lojas e tal, né? Então é uma hora de muita atividade no outro plano, às 3 da madrugada. Então muitas pessoas que estão já dormindo e tal, e sonhando, muitas vezes nesse momento elas retornam para o corpo e acordam e muitas vezes até perderam a vontade de continuar dormindo. Então o ideal é levantar mesmo e tomar uma água, fazer uma prática de meditação e tal, não ficar ali na cama rodeando para um lado para o outro, porque senão normalmente a gente volta para um sonho e daí num nível um pouco mais denso. Então o ideal quando a gente acorda de madrugada é
é você não ficar ali naquele vou dormir, vou virar de lado, vou dormir, vira para o outro, vira para o outro, você entra naqueles sonhos meio turbulentos. Então o ideal pode até ficar na cama, né? Mas que você, nesse momento, busque lembrar que você pode trabalhar com uma energia, pode fazer uma meditação e tal, dar uma sublimada na tua energia, aí você vai voltar, mas já vai voltar para um nível diferente de vibração. Mas quando isso acontece comigo, é um momento assim, precioso para você, é uma faca de dois gumes, como que fala, né? Você pode ir para o terror ou você pode ir para o sublime. Assim, bem rápido. É como que uma dualidade muito brusca entre a sombra, muito sombra, e a luz, muita luz. Porque dizem que entre as 3 e as 4 da manhã é o melhor horário para você meditar, para você explorar justamente esse universo que nós desconhecemos aqui com esse corpo mais denso. Então é um momento onde você pode ter muita criatividade, ver muitas soluções que você, meu Deus, há anos estava perguntando isso, estava precisando dessa resposta, vem nesse momento de meditação. Então, tanto que tem alguns movimentos que eles levantam às 4 da manhã para meditar, eles tomam um banho frio e começam a meditar às 4 da manhã. Tem muita gente que vai dormir cedo, inclusive, né? 8 da noite já está na cama para acordar às 4 da manhã para meditar, como sendo um horário extremamente positivo. Mas, bom, está terminando o nosso tempo, faltam só uns 4, 5 minutos. Se alguém tiver a madrugada da angústia, o yoga ajuda a manipular a energia, claro sim, claro que sim ajuda. Por isso, como eu falei agora, Náshila, essa angústia você, né, depende como que você olha essa oportunidade. Se você está, né, vibrando, né, às vezes num medo, numa preocupação, isso vai se tornar, como eu falei no início, uma bola, assim, vai se tornar muito maior. E qualquer probleminha se torna um problemão de madrugada, não é verdade? Sim. Aí se você... Uma tragédia. Se você muda de canal para uma frequência onde você começa... Eu gosto muito de aquietar a mente e começar a agradecer. E você muda a tua frequência, começa a trazer gratidão por pequenas coisas. Nossa, gratidão, eu tenho um teto para dormir, estou numa cama confortável, estou em segurança com minha família, enfim, coisas básicas. E você começa a sair desse lado oscuro, começa a elevar a tua frequência e você começa a... Então, agora você pode meditar. Agora, se eu posso me conectar com algo, né, do meu coração, vai para teu coração, vai para o teu, né, para teu reduto interior, mergulha nesse oásis interior que todos nós temos acesso, a nossa centelha divina. Acho que isso já serve como uma dica para encerrar a nossa live. E onde estão todas as respostas para esses mistérios? Dentro de nós. E dentro dessa consciência, como Emma falou, de alimentar o amor. Mas esse amor começa com esse autocuidado, quando você começa a trazer esse amor dentro de você, seja através da gratidão e depois de você resgatar a tua verdadeira essência, né, a tua eternidade, a tua valiosidade. Você é muito valioso no universo, você é único, você tem um dom especial que ninguém mais tem. Então, resgatar esse dom, essa preciosidade que nós somos todos mas não somos todos iguais. Cada uma peça importante no universo e tem uma característica importante. Resgatar esse Dharma, essa essência, essa particularidade, esse dom é o nosso papel aqui, né? Resgatar quem somos. E quando você acessa esse dom, nossa, eu vim para isso, eu me sinto totalmente completo fazendo aquilo. Nisso eu não sinto dor, não me esforço, não preciso fazer, né, nada contra ninguém para eu fazer esse papel, né? Você está ali alinhada com a tua essência, com o teu Dharma, né? Como dizem os hinduístas, com o teu propósito de vida. E isso vai fazer toda a diferença na tua vida. Você vai irradiar tanto amor
porque geralmente esse propósito é para o bem de todos, né? É para o despertar. E está acabando, quer dar os teus... Não, é isso aí, né? Tuas considerações Na verdade, finais? esses sonhos que muitas pessoas estão tendo, esses despertar, fazem parte dessa sensitividade aflorada. Nós todos estamos ficando mais sensíveis, mais amorosos, mais verdadeiros, mais ligados com a nossa alma, com a nossa essência. Então é algo maravilhoso. Vamos continuar sonhando mais, tendo mil